Bom dia, amados. Que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje, dia 7 da nossa série Heróis da Fé, que tem sido grande bênção para mim e eu tenho certeza para todos aqueles que estão acompanhando cada personagem bíblico com sua essência, com seus detalhes. E não é à toa que estão na Bíblia. Deus os colocou para nos ensinar e para que tivéssemos a nossa fé fortalecida e que nós possamos crescer a cada dia com cada um deles. Hoje falaremos sobre Moisés, a fé que liberta nações. Nosso texto base está em Hebreus, capítulo 11, dos versos 24 ao 29, que diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazê-lo, foram tragados pelo mar. Nos episódios anteriores, vimos fé que transforma adversidade em propósito. Agora subimos para um nível de fé coletiva, aquela que não só muda uma vida, mas liberta um povo inteiro da opressão. Se você persistiu até aqui, sua fé está sendo moldada. Mas Moisés nos confronta com uma verdade dura. Fé verdadeira exige confrontar poderes, enfrentar medos e liderar mesmo quando relutamos. Moisés não é um herói romântico. Sua jornada é marcada por falhas, dúvidas e vitórias épicas. Ele não começou como libertador confiante. Foi forjado no fogo da relutância e da dependência divina. Hoje, exploramos sua vida com profundidade, dissecando conflitos internos, decisões cruciais e o impacto eterno de uma fé que vê o invisível em meio ao visível caos. Prepare-se para uma análise que vai além do superficial. Moisés nos ensina que fé não é ausência de fraqueza, mas submissão total a Deus, apesar dela. Quem foi Moisés? Moisés, cujo nome significa tirado das águas, é uma figura central no Antigo Testamento, ocupando Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mais espaço que qualquer outro personagem bíblico, exceto Jesus. Nascido por volta de 1526 a.C., durante o reinado opressivo de um faraó egípcio, provavelmente Sete I ou Ramsés II, em uma família hebreia da tribo de Levi, filho de Amrão e Joquebede, irmão de Arão e Miriam. O contexto era sombrio. Os hebreus, descendentes de Jacó, multiplicavam-se no Egito, ameaçando o poder faraônico. Um decreto real ordenava a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Joquebede esconde Moisés por 3 meses. Depois o coloca em um cesto no Nilo. A filha de Faraó o encontra e adota, criando-o no palácio como príncipe egípcio. Educado na corte, Moisés aprende astronomia, matemática, hieróglifos e estratégia militar, um preparo divino para sua futura missão. Aos 40 anos, sua identidade hebreia desperta. Ao ver um egípcio espancando um escravo hebreu, Moisés o mata e o enterra na areia. Está lá em Êxodo, capítulo 2, versos 11 e 2. Descoberto, foge para Midian, onde casa com Zípora, filha de Jetro, e torna-se pastor por 40 anos.
Ali no deserto, Deus o humilha e o refina, transformando um príncipe impulsivo em um líder dependente. Aos 80 anos, o chamado vem na sarça ardente. Vai, pois agora eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Êxodo 3:10. Relutante, Moisés aceita, iniciando uma saga de milagres, rebeliões e revelações. Ele morre aos 120 anos, vendo a terra prometida de longe. Deuteronômio 34. A vida de Moisés é um épico de altos e baixos, dividido em 3 atos de 40 anos cada: palácio, deserto e liderança. Vamos aprofundar com detalhes bíblicos, motivações e lições implícitas. Primeiro, infância e identidade dividida. Escondido pelos pais por fé, Moisés cresce no luxo egípcio, mas com raízes hebreias. Sua mãe o amamenta secretamente. Essa dualidade cria conflito interno. Ele é educado como egípcio, mas sente o chamado do povo oprimido. O assassinato do egípcio não é um mero impulso, é um ato de justiça distorcida, revelando zelo sem sabedoria. Fugindo, Moisés perde tudo: status, família, propósito aparente. No deserto de Midian, ele defende as filhas de Jetro de pastores hostis, mostrando coragem inata, mas agora canalizada para humildade. Na sarça ardente, Deus se revela como Eu Sou, está lá em Êxodo 3,14, confrontando as 5 desculpas de Moisés. Quem sou eu? Capítulo 3, verso 11. Quem é o Senhor? 3,13. E se não crerem? 4,1. Sou pesado de boca, gagueira, 4,10. Envia outro, 4,13. Deus responde com sinais: cajado em serpente, mão leprosa e Arão como porta-voz. De volta ao Egito, Moisés e Arão enfrentam Faraó, desencadeando 10 pragas: sangue, rãs, piolhos, moscas, peste no gado, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Cada praga ataca um deus egípcio, provando a superioridade de Yahvé. Detalhe: Moisés intercede por Faraó várias vezes, Êxodo 8, do 8 ao 13, mostrando misericórdia em meio ao juízo. A Páscoa institui o cordeiro sacrificado, prefigurando Cristo. Liderando 2 milhões de israelitas, Moisés divide o Mar Vermelho, Êxodo 14, provê maná, água da rocha e vitórias contra amalequitas. No Sinai, recebe os 10 mandamentos em meio a trovões e fogo. Muitos conflitos. Bezerro de ouro revela a fúria de Moisés. Ele quebra as tábuas, intercede para evitar a destruição do povo. Rebeliões como a de Corá, em Números 16, testam sua liderança. Em Meribá, Moisés bate na rocha em ira, em Números 20, 11, custando-lhe a entrada na Canaã. No fim, recapitula a lei em Deuteronômio, profetizando um profeta maior, Deuteronômio 18, 15, que era Jesus. Detalhes que muitos ignoram sobre Moisés. Primeiro, fraquezas humanas. Moisés gaguejava, tinha acessos de raiva, quebrando tábuas, batendo na rocha e duvidava de si mesmo. Sua fé cresceu da relutância para a intimidade. Ele falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Êxodo 33, 11. Ele teve um casamento intercultural. Zípora, midianita, circuncida o filho para salvar Moisés, destacando tensão cultural e obediência. Miriam e Arão criticam o casamento, levando a lepra em Miriam como juízo. Ele era um líder solitário. Moisés carrega o fardo sozinho até Jetro sugerir delegação, em Êxodo 18. Ele intercede 40 dias pelo povo, após o bezerro, oferecendo sua vida. Êxodo 32, 32. Ele tem visão profética. Moisés vê o invisível, Hebreus 11, 27, escolhendo o sofrimento eterno
sob prazer temporário. Sua morte é misteriosa. Deus o enterra, Deuteronômio 34:6. E Judas 9 menciona a disputa por seu corpo. Ele aparece na transfiguração, Mateus 17, ligando o Antigo e Novo Testamento. A lição de Moisés. Fé confronta poderes opressores. Não foge, mas avança com a autoridade divina. Fé vence relutância. Transforma o envia a outro em aqui eu estou. Fé lidera pelo exemplo, intercede, perdoa e delega, mesmo em rebelião. Fé vê o eterno, troca palácios por promessas invisíveis. Moisés não libertou nações por força própria. Sua fé amplificou o poder de Deus, provando que obediência imperfeita ainda move montanhas ou mares. Em sua vida, pense um pouquinho. Há opressão no trabalho? Pressões? Chamados que você tem relutado? Povo difícil de liderar muitas vezes? Moisés ensina: identifique desculpas e confronte-as com promessas de Deus. Pratique intercessão. Ore por opressores e rebeldes, como Moisés por Faraó e Israel. Delegue responsabilidades, não carregue tudo sozinho. Forme equipes e delegue as ações. Escolha o eterno. Renuncie a prazeres transitórios, pecados, confortos, por recompensa maior. Não espere perfeição para liderar. Comece com fé pequena e veja Deus multiplicá-lo. Moisés pode nos ensinar muitas coisas. Moisés foi um homem que foi fiel. Teve muita dor de cabeça com um povo que não era obediente e com um povo que tinha dificuldade em adorar a Deus. Mas, com zelo, com muita oração, Moisés teve muito êxito e levou aquele povo até a terra prometida. E que nós possamos ter esse zelo diante do Senhor, amar ao Senhor acima de todas as coisas e viver aquilo que o Senhor deseja. E que possamos aprender também com os erros de Moisés e entender que muitas vezes palavras diretas, mal pensadas, atitudes erradas sem pensar, que pode te levar para longe de Deus. Que possamos aprender juntos e pela fé aceitar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas e dizer: Senhor, eis-me aqui. Assim como Moisés, sou imperfeito, Senhor. Assim como Moisés, preciso de muito auxílio. E quando nós nos colocamos diante do Senhor e dissemos: eis-me aqui, o Senhor prepara pessoas, o Senhor coloca abençoadores, o Senhor coloca sabedoria, e tudo isso faz com que nós caminhemos na direção daquilo que Ele tem para nós. Senhor Jesus, Yahvé, o grande eu sou, como Moisés, queremos uma fé que liberta a nós e aos que nos cercam. Perdoa, Senhor, a nossa relutância, a gagueira espiritual, a ira impossível. Fortalece-nos para confrontar opressões, liderar com humildade e interceder com persistência. Que vejamos o invisível, Teu galardão, Senhor, acima de tesouros terrestres. Usa-nos para a Tua glória, mesmo que em desertos ou mares impossíveis. Em nome de Jesus eu oro. No Teu nome, Jesus, que é todo-poderoso e que está conosco todos os dias. Amém, amém e amém. Se Moisés nos mostrou fé que liberta nações, amanhã exploraremos uma heroína improvável, Raabe, a fé que arrisca tudo por um Deus desconhecido. Fique atento, é sobre fé inclusiva que transcende origens. A série avança, não pare agora. Deus abençoe.